A ideia hoje é que entender o porquê que algumas vezes não dá certo, tá? E aí, por fim, um dos motivos que também podem levar a uma cesariana é um sofrimento fetal. Então veja, por mais que esse parto está sendo um pouco mais demorado, por mais que essa mulher tenha contrações eficientes, né, o colo tá dilatando, o parto está evoluindo. O bebê não desceu, mas o colo dilatou, o parto está evoluindo. Ou o bebê desceu e o colo não dilatou, o parto está evoluindo. O que não dá é pra gente ficar ali 6, 7, 12 horas na mesma situação, né? E quem é que vai ditar todo o ritmo desse trabalho de parto? O quanto que a gente pode interferir, o quanto que a gente pode esperar? Sempre vai ser o bebê. Obviamente que a mãe ela tem que estar bem, ela tem que estar disposta, ela tem que aceitar cada vez que a gente propõe alguma intervenção, alguma posição, algum cuidado para ela, né? Enquanto a mãe tolera, está tranquila, não está tão cansada, não pensa em desistir, a gente toca o trabalho de parto, desde que também a vitalidade fetal esteja preservada. Os batimentos cardíacos do bebê, do começo ao fim, eles têm que preferencialmente se manterem entre 110 e 160 batimentos por minuto. Por isso que é crucial e é uma recomendação da OMS a ausculta intermitente do BCF. Então, durante todo o trabalho de parto, a cada meia hora, dependendo de hora em hora, a gente vai sempre auscultar o BCF para ver como que esse bebê está reagindo a essas contrações, ao trabalho de parto. Então, mesmo no começo do trabalho de parto, até lá no final, quando o bebê tá lá na perereca, que a gente já tá enxergando o cabelinho, esse batimento ele tem que se manter estável. Se por algum motivo ele começa a fazer uma taquicardia fetal, ou seja, começa a manter o seu padrão basal acima de 160, ele mantém 170, em 180, ou ele faz uma bradicardia fetal abaixo de 100, 70, 90, 80, eu já tenho algumas situações de estresse fetal, né? De sofrimento fetal. E aí a gente precisa pensar em que ponto nós estamos no trabalho de parto, até que ponto vale a pena arriscar, por exemplo, num parto deixando de ser seguro. Se eu tô na finaleira do trabalho de parto e ocorre essa bradicardia ou essa taquicardia, eu posso sim pensar em acelerar esse processo. Agora, se eu tô no meio do trabalho de parto ou no comecinho, eu preciso repensar se a via de nascimento é segura dentro desse padrão todo, beleza? Então, só pra gente fechar também esse contexto dentro do sofrimento fetal, existe um mito muito grande em relação ao mecônio. O mecônio é a primeira evacuação do bebê, é aquele cocô bem preto, assim, aqui fora do útero que a gente observa, a primeira evacuação parece um piche, né? Esse é o mecônio. O mecônio, ele é estéril, assim como todo bebê ali dentro do útero da bolsa. E pode ocorrer, principalmente nas gestações mais prolongadas, perto de 40 semanas para frente, deste bebê evacuar ali dentro. E quando que a gente consegue saber isso? Bom, a gente consegue verificar se há de fato um mecônio quando a bolsa ela se rompe. E aí, no momento que escorre o líquido, eu consigo verificar a coloração deste líquido. E se é um líquido esverdeado, mas com mecônio mais fluido, não necessariamente me implicaria um risco muito importante, vamos assim dizer. Diferente se, por exemplo, é um mecônio mais espesso, mais tipo um creme de ervilha, aí a gente já começaria a pensar em algumas situações, tá? Mas o que eu quero deixar claro aqui o mecônio por si só o mecônio, só a presença de mecônio, não é sinal de sofrimento fetal, não é uma indicação de cesariana absoluta, por exemplo, tá? Meu Deus, que esse meu cabelo. Então, se eu estou verificando todos os outros parâmetros do trabalho de parto e tá evoluindo dentro do esperado, e se eventualmente a bolsa rompe, tá a presença de um mecônio fluido, não é sinônimo de sofrimento fetal. Quantas vezes já não acompanhei um parto que o bebê nasceu verdinho ali, parecendo um Hulk, né? E nasceu super bem. O que a gente tem que cuidar? Se associado ao mecônio, eu também tenho alterações cardiofetais, ou seja, é um bebê que está fazendo uma taquicardia
e lembrar que essa taquicardia ela é transitória, porque esse bebê ele vai afundar, vai chegar um momento que essa taquicardia ela não vai mais ser sustentada e aí ele vai começar a fazer uma bradicardia. E aí veja que eu já não tenho só o mecônio associado, eu tenho já vários outros fatores. E aí sim, eu acabo entrando num diagnóstico de sofrimento fetal. Vale a pena manter a via de nascimento? Né? Deixa a pergunta aí no ar. Tudo bem? Então são algumas das situações, mas o que é mais legal de tudo isso é que eu já acompanhei sim gestantes que acabaram evoluindo para uma cesariana, por vários motivos, estes são os mais frequentes, e em nenhum momento elas falam em frustração, em nenhum momento elas falam em arrependimento, porque são situações que a gente só consegue identificar durante o trabalho de parto. Não tem como dar uma de Chico Xavier e olhar para a barriga da mulher e começar a imaginar uma bola de cristal ali, que as coisas vão acontecendo. Não tem a passagem, o cordão tá enrolado, o bebê tá sofrendo, sem entrar em trabalho de parto. Então, permitam-se entrar em trabalho de parto, permitam-se sentir essas contrações. E quem tá de fora, geralmente tem uma percepção muito diferente de quem tá ali vivenciando isso. Então, quase todas as mulheres que eu conheço, nenhuma falou, eu me arrependi. Geralmente, essa fala infeliz são de pessoas leigas, fora do contexto da obstetrícia, e que fazem aquele infeliz comentário, nossa, se fosse para acabar numa cesariana, já teria agendado a cesariana. Não tem como saber. E teve várias vezes também que a gente consegue reverter tudo isso. Uma boa assistência ao parto, na grande maioria das vezes, a gente reverte, ou com spinning baby, ou com uma intervenção, ou com uma posição. Então, várias vezes, ou até mesmo o próprio bebê, a própria mulher vai encontrando uma posição, vai encontrando um caminho. Basta a gente acreditar, não interferir de fato quando há necessidade e se entregar nessa jornada incrível que é o parto. Então, é muito bonito. Se eu pudesse compartilhar aqui com vocês o relato de parto da Dani, que foi quem me inspirou para estar fazendo essa live hoje, foi um relato de parto que emocionou a equipe inteira, porque em nenhum momento ela se arrependeu de tudo isso, né? É uma experiência muito transformadora. E é o que eu sempre digo, não importa o desfecho lá na frente, o que importa é a jornada. Então, com certeza, são mulheres que saem muito mais fortes, são mulheres que saem muito mais preparadas, maduras, que com uma mente muito mais aberta de entender que fizeram o possível e o impossível para dar o melhor para o seu bebê, e que se não for possível, ok, existe uma outra via tão segura quanto, né, que é uma cesariana intraparto bem indicada, ela é muito segura por conta disso, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu vi várias mensagenzinhas aqui, algumas colegas. Vou ver se tem algumas perguntas, enquanto isso vocês podem estar deixando aqui. Eu vi que a Paty entrou também, é o que alguém comentou. A gente pode até combinar, né, Paty, de fazer outras lives juntas também. Eu tô ficando vermelha aqui porque eu liguei o aquecedor, claro, né, nessa friaca aqui eu tive que ligar o aquecedor. E vamos ver se tem algumas perguntinhas aqui, pessoal. Existe possibilidade de a criança não girar e nascer olhando para a barriga da mãe? Existe essa possibilidade, sim. Então, vejam que eu disse que numa posição mais favorável, o bebê ele nasce mostrando a nuca, ou seja, ele olha lá para trás da mãe. Mas existem possibilidades do bebê nascer no que a gente chama de OS, nascer olhando para cima, por exemplo, tá? Ou até mesmo tem como nascer mostrando a face. São variações dessa posição desses bebês, são posições mais desfavoráveis, mas é possível sim ter o parto. Tem que ter uma equipe preparada para isso. A conduta tem que ser sempre dialogada com a mulher, o quanto essa mulher também está disposta, avaliando ali os riscos, os benefícios, e o parto acontece da mesma maneira, tá? O que mais? Para quem tem muita contração de treinamento durante toda a gestação, é um bom sinal para o trabalho de parto? Depende. O útero ele está em constante atividade uterina, desde o começo. Algumas mulheres percebem isso com mais facilidade e outras mulheres isso é irrelevante.
Quanto mais contrações de treinamento, quanto mais fases de pródromos, subentende-se que há um preparo para isso. Então é como se o corpo estivesse já treinando você, posicionando este bebê, porque a cada contração, né, vai empurrando esse bebê um pouco para baixo, vai melhorando a posição, vai preparando o colo para isso. Então eu sempre brinco que o pródromo prolongado, as contrações de treinamento, na grande maioria das vezes, elas não vão ser à toa. Elas estão nos dizendo alguma coisa. Ou ela está me dizendo que de fato está havendo um preparo desse colo. Então a gestante a próxima que está aí pela boa, por exemplo, ela já está com 4 centímetros de dilatação. Mas o bebê está alto, mas ela tem muita contração de treinamento, ela tem um pródromo muito prolongado. Já tá dias que ela tá assim nessa situação. Então pode me dizer duas coisas. Pode me dizer que alguma coisa está acontecendo ali que ainda não desencadeou o trabalho de parto, ou tá me dizendo que de fato é o momento necessário para preparar esse colo e posicionar melhor esse meu bebê. Tá? É por isso que a gente tem spinning babies também durante a gestação, é por isso que eu gosto de começar o acompanhamento com 29 semanas, então a gente não tem só o acompanhamento lá na hora do parto, porque tudo isso que eu falei pra vocês aqui, despejado em 34 minutos, a gente conversa em vários encontros para que cada gestante possa entender este processo, no dia visualizar o bebê descendo, visualizar o colo, se entregar, entender que este é um processo necessário e não desesperar. Então, existe esse preparo prévio que eu acho super importante na educação perinatal, e já com 29 semanas eu já começo a direcionar alguns exercícios que lá na frente vai nos ajudar. Então existe spinning baby tanto para gestação quanto na hora do trabalho de parto e para cada etapa do trabalho de parto. Tá bem? Quem mais? Pode continuar falando por dias. Não dá, porque tem um estudo que mostra que depois dos primeiros 30 minutos já dispersa bastante. Então a gente tem que concentrar ali, meia hora mesmo. E caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem estar mandando no direct. Lembrando que as orientações aqui do canal, da página, elas são generalizadas. Então não adianta ficar me mandando o resultado de exame laboratorial, resultado de exame de imagem, porque isso já se trata de uma consulta. E online não é nem ético eu estar fazendo isso daí, tá bom? Bom, eu acho que é isso. Qual exame verifica como está o colo fino ou não? É o toque vaginal, tá? E o toque vaginal, ele é uma prática da medicina e da enfermagem, então o enfermeiro obstetra e o médico obstetra, que tem esse respaldo legal de estar realizando esse toque. Então, no momento que a gente faz um toque vaginal, a gente consegue verificar todos esses aspectos. A consistência do colo, a localização, a altura desse bebê, a variedade de posição, uma série de coisas a gente consegue observar, tá? E não necessariamente a gente precisa ficar tocando toda hora, né? Eu mesmo faço um toque no momento que eu chego para eu ter um ponto de partida e depois só quando eu vejo que de fato há necessidade, tá bom? Não tenho por que ficar fazendo toque aí de hora em hora, não tem nenhuma evidência científica em relação a isso. A própria OMS, ela recomenda pelo menos um intervalo aí de 5, 6 horas entre uma avaliação e outra. E claro, quando houver necessidade, podemos estar avaliando então, tá bem? Gente, um beijo pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado da live, eu espero que vocês tenham entendido alguns conceitos. É uma parte mais técnica, mas eu tentei trazer bem, sem ficar usando muitos termos aqui, e para que vocês possam entender e que isso ocorre, né? E que a gente só consegue saber durante o trabalho de parto. Então não tenham medo, porque é uma experiência que vale a pena, não sou eu que estou dizendo isso, são várias mulheres que dizem isso há milhares e milhares e milhares de anos, tá bom? Boa noite então!